Começando mais um programa Quatro Linhas aqui no YouTube da Agência de Notícias do Uniceub e dessa vez com dois convidados ilustres, uma presença muito especial aqui nos nossos estúdios para bater um papo muito descontraído e muito informativo sobre toda a carreira dos dois. Sandro Meirahit, ex-árbitro de futebol, e a Fernanda Colombo, agora também Fernanda Colombo Hit. Boa. Gostei. Ex-bandeirinha, ex-árbitro auxiliar, né, podemos dizer assim. Estão aqui ao nosso lado para conversar, assim como Vinícius Reik. Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo ótimo, recém-casados. Por enquanto tá tudo mil maravilhas. Por enquanto, lua de mel, né? Vamos continua. ver daqui a uns meses. Impossível não falar. O Sandro voltou agora de uma atuação brilhante na Copa da Rússia, né? Tivemos aí um Mundial e você apitou vários jogos, atuou como árbitro de vídeo também. Como foi a experiência lá na Rússia? Como árbitro de campo foi ótimo, como árbitro de vídeo mais ou menos. Muita pressão. Muita pressão. Você, na verdade, o Marcelo Tais que fala, árbitro de vídeo ele brinca de Deus, né? Porque ele tem todas as imagens de todos os ângulos e ele não pode errar. Então é muito complicado essa pressão que o próprio árbitro exerce sobre ele mesmo. E também, hoje, com o árbitro de vídeo, o erro não é mais do árbitro. O culpado sempre vai ser o árbitro de vídeo por não ter corrigido o árbitro. Então essa pressão é muito grande, uma cabine pequena, então assim, é tenso. E como árbitro de campo eu fiz 3 jogos, e foram jogos bons, então assim, a gente saiu bem satisfeito. Né? A gente fez, na estreia eu fui 4º árbitro. Né? E depois eu fiz 3 jogos e a gente saiu bem satisfeito com o rendimento que a gente apresentou lá. Não só eu, como o Vangassi, o Emerson e o Wilton também, que foi como árbitro de vídeo. E como é que funciona lá na sala do VAR? São 4 árbitros lá dentro, certo? Isso. Vocês conversam entre si para depois passar a informação para o juiz ou tem... Não, então, tem um líder, né, da cabine que é o árbitro de vídeo. Ele é o que fica mais perto do operador, que é quem te fornece os ângulos do vídeo para você analisar a jogada. Você tem um assistente do árbitro de vídeo que fica olhando o jogo ao vivo enquanto você está analisando o replay, a jogada, porque pode acontecer outro lance que você tem que revisar. Tem um que só fica para impedimento, que é um assistente, que só fica para analisar jogadas de assistente, né, de impedimento. E o de trás é meio que o supervisor. Ele não é o líder, quem é o líder é o árbitro de vídeo, mas ele fica olhando o programa ao vivo. Porque às vezes, ao vivo, a imagem chega mais rápido do que o do operador de vídeo. Porque normalmente uma emissora, ela tem muito mais profissionais do que só um operador. Então, às vezes, ele consegue recuperar o replay e o melhor ângulo mais rápido do que a gente. Então, por isso é importante ter um supervisor atrás que fica olhando a jogada, porque se a jogada que eles mostrarem na televisão para todo mundo for mais clara, for já clara o suficiente para tomar decisão, ele já chama o árbitro de vídeo e fala, olha lá em cima porque está claro, entendeu? E aí você não fica perdendo tempo buscando ângulo. Então, mais ou menos são essas as funções dos 4 árbitros que ficam ali. É uma dúvida minha, acredito que de muita gente que está assistindo e de todo mundo que acompanha futebol, como que funciona assim, em quais casos há interferência, porque tem o caso que todo lance de gol é revisado, então, né? Como que funciona certinho? A Fê foi minha assessora especial para assuntos de protocolo, porque isso é engraçado, eu era o árbitro de vídeo, eu fui árbitro de vídeo na Copa das Confederações 2017, depois eu fui árbitro, né, na Copa do Mundo e fui árbitro de vídeo na Copa do Mundo. E toda dúvida que eu tinha de protocolo, apesar de ler e tal, eu discutia com a Fê, e a Fê acabou se especializando nisso, então eu vou deixar ela, claro. Apesar de saber, claro, mas eu vou deixar a Fê, porque ela é especialista nessa parada de protocolo e tal, acho legal ela falar. Que a gente sempre discutia muito, né, para saber realmente o que podia, o que não podia, porque o árbitro de vídeo, ele é uma novidade não só para os jogadores, não só para a mídia, para os espectadores, assim como é para os árbitros também, né? Então o árbitro também está aprendendo, né, como que funciona o árbitro de vídeo. E no protocolo, apenas 4 situações podem ser revisadas, que no caso um gol, então toda jogada que antecede o gol, que a gente chama de fase de ataque, ela é revisada. Então se teve uma falta, se teve um impedimento, qualquer irregularidade ela vai ser revisada. Se a bola saiu do campo, os lances de pênalti para saber se foi dentro ou fora da área, se foi ou não pênalti, os lances de cartão vermelho, lances que são para expulsão que o árbitro deixa passar, ou que ele aplica um cartão vermelho e não é para cartão vermelho, e também os lances de identificação de jogadores, que às vezes o árbitro dá o cartão amarelo para o jogador errado, ou o cartão vermelho, enfim,
para evitar que alguém seja punido de maneira errada, já que tem o recurso da imagem, ele pode ser usado para essa função também. Então dá para dizer que o protocolo é o assunto da mesa no almoço de domingo. Foi, né? Agora a por um gente já bom decorou. Tempo, foi por um bom tempo. Agora a gente, assim, tanto na prática, né, quanto nessas conversas, a gente conseguiu já esclarecer várias dúvidas. De vez em quando ainda aparece, né? Vem algum árbitro perguntar alguma coisa, então a gente fica nessa discussão do que pode ou não pode, porque o futebol, ele apresenta inúmeras decisões, inúmeras possibilidades de jogo. E muito então, rápido, né? É Tudo muito muito rápido e tudo pode acontecer. Se você falar, é impossível que isso aconteça no futebol. Acontece. Então, o árbitro Sempre tem que estar acontece. preparado para se um dia, né, vier um tiozinho jogar um sorvete no campo e, sabe, umas coisas que, assim, que ninguém acredita, acontece no futebol. E quais dessas situações que vocês viveram que foram as mais... A mais esdrúxula. por exemplo, do sorvete? Um dia eu tava pra fazer um jogo, veio um parapente, assim, com as pessoas passando mal, aterrissou no meio de campo, o pessoal vomitando o campo inteiro. E aí você fica, né, o que vai acontecer agora? Claro, né, tem que afastar os jogadores, tem que tirar, mas o campo tava todo vomitado. E agora, né? Segue o jogo, né? Então, tiraram as pessoas dali, mas seguiu o jogo. Mas são coisas que a gente nunca imagina. E com você, Sandro? Alguma situação muito diferente? Não, na verdade, acho que a situação mais diferente que eu presenciei, eu já vi várias, a gente vê várias, né? Hoje, com internet e tal, você vê cada coisa que você não acredita. Mas que eu presenciei foi mais o treinador participando do jogo, né? A bola passando perto dele, aí ele percebe que é uma jogada de contra-ataque e tal, ele vai e chuta a bola. Então aconteceu no Campeonato Brasiliense, quando eu apitava aqui. Esse final de semana, foi final de semana que aconteceu com... Foi o Renato Gaúcho? Foi o Renato e o Gabigol. O Renato e o Gabigol, né? Que também o Renato meio que interferiu ali. Então, assim, essas coisas verdade. acontecem. O árbitro tem que estar preparado, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala. Para apitar falta e aplicar cartão não é difícil. Basta você ler a regra e cumprir a regra, né? O difícil é você estar preparado para situações que você não espera, né? E aí você ter a inteligência para poder saber qual é a melhor decisão, qual é a decisão legal, em primeiro lugar, e a melhor decisão para o jogo, né? Porque às vezes a própria regra te permite, vamos dizer, variar entre uma decisão e outra. É o típico lance que a gente fala, por exemplo, do cartão laranja, né? Que é uma jogada dura, que fica entre o amarelo e o vermelho, e aí é a inteligência do árbitro, a sensação, o sentimento que vai fazer com que ele aplique ou o amarelo ou o vermelho, entendeu? Porque nem tudo no futebol é claro como as pessoas falam, né? Eu lembro que no começo, assim, que quando eu entrei na arbitragem, as provas, né, elas usavam muito essas situações que não existem. Esdrúxulas. Esdrúxulas. Da assim, coruja, né? Tinha uma coruja em cima da trave, sabe? Tinha muito isso, sabe? Assim, o goleiro foi cobrar um tiro de meta, mas aí veio um vento muito forte que levou a bola pro seu gol, entendeu? Então... As provas eram todas assim. Hoje em dia já mudaram, né, a maneira de... São situações muito mais reais, né? Com certeza, mudou muito. Mas no começo as provas eram assim. É verdade. Esses erros seriam reduzidos se vocês tivessem atuado juntos, mas infelizmente... Não sei não, viu? Nosso potencial junto de um estrago enorme, viu? Eu não posso... Como é que furacão nível 4? Furacão nível 4. Mas geralmente a equipe de arbitragem eu já vi você em entrevista falando que é como se fosse um time de arbitragem. Se mantém o mesmo? Depende muito da competição. Quando Começou você... recentemente isso, Quando né? Da gestão também, né? Depende da gestão. No Brasil, a gente já passou por fase em que não era fixo, ou seja, você saía com assistentes. Primeiro eu comecei que eram os assistentes do Estado. Não era fixo, mas os assistentes eram do seu Estado. Então eu era do DF, eu saía com 2 assistentes do DF. E Que geralmente revezavam. se conhece, né? Não, aí todo mundo se conhece. Aí começou uma época em que os assistentes já eram de fora. Aí você saía e levava 2 assistentes de outros estados. Aí conhecia lá e tal. Eu entendo que o objetivo da gestão era promover uma maior integração, trocar aprendizado e tal. E aí teve uma época que era fixo. Você meio que escolhia os teus assistentes e sempre saía com aqueles 2 independentes do estado, entendeu? E hoje está nessa fase de mais ou menos são fixos, no Brasileirão, né, a vida da Série A são fixos. Eles não são fixos, eles se mexem. Eles se mexem em campo. Essa foi uma das respostas dele no Instagram. Então. É verdade. Estou dando troco aqui. Tá permitido. Vocês Mas, consideram algum desse melhor, assim?
trabalhar sempre com os mesmos, variar? Se você tem uma equipe boa, você está na vantagem. Agora, se você não tem um bom relacionamento com as pessoas com quem você trabalha, aí é horrível. E nem todo mundo tem esse bom relacionamento. O Sandro tinha uma equipe maravilhosa. Então, Mais que ou eram uns menos, amigos. mais ou menos. Tinham ali umas, né, uns Eu que e não dois eram tão patetas. legais. Não, eram Não, mas a equipe excelentes. era muito boa. Tanto é que, assim, é algo que realmente você sai da arbitragem com amigos. Agora, tem pessoas que são apenas colegas, que você não tem um bom relacionamento, e isso interfere dentro de campo. Mas assim, eu vou falar um negócio que pode soar erótico, mas não é. Na verdade, eu gosto de crescer com quem me ajudou, quem esteve do meu lado, entendeu? Então, por exemplo, você vai tendo progressão na sua carreira, eu gosto de respeitar isso. Você progride, não é sozinho. Então, quando eu comecei a progredir aqui em Brasília, tive uma ascensão na carreira, os assistentes me ajudaram. Então, eu gosto de levar essas pessoas comigo, entendeu? E na Copa do Mundo, o processo todinho da FIFA, eu, na verdade, tive uma carreira, a ascensão na carreira, com os dois que foram comigo. Tanto na Copa de 2014, como na 18, que foram o Emerson e o Van Gaal. A gente então fez uma carreira de 7 anos na FIFA juntos, porque foram os dois que me ajudaram, entendeu? Então no caso, eu sou muito fiel. Viu, vida? Sou muito fiel. Não, é bom saber. Sou Pode muito falar fiel. mais sobre isso. Todo trabalho. A Fernanda fez um comentário sobre amizade na arbitragem. E com jogador e treinador, dá para manter uma amizade assim ou fica mais complicado? Olha, dentro de campo é muito difícil, porque você não pode ter nenhum tipo de relação com jogador e treinador, porque ele é diretamente interessado no seu trabalho. Ele, com certeza, não vai querer só ser seu amigo, né? Ele vai querer algo em troca. Mas eu acho que fora de campo não tem problema nenhum, mas é claro, a gente evita porque hoje em dia nada é permitido, né? Você não pode fazer nada que as pessoas acabam falando. Suspeitam de alguma coisa. Então, eu, particularmente, sempre mantive uma postura de ficar afastada de jogadores, de treinadores, de clubes. Ainda bem. Alguns jogadores, não. Tô brincando. Não, mas assim, a gente sempre procura manter essa postura de saber separar o seu trabalho, né, com a sua vida, assim. Principalmente para a mulher, eu acho que ainda é mais difícil ainda, né? Porque ainda existe muito essa questão de assédio e tal, então eu acho que ainda mais mulher bonita, né? Então deve ter sido difícil para a Fê e tal, mas no meu caso, assim, eu concordo com o que a Fê falou 100%, acho que a amizade é um conceito para mim muito forte, entendeu? Eu tenho poucos amigos na vida, então eu acho que a gente tem conhecimento de jogadores, encontra no aeroporto, conversa e tal, mas está bem distante de ser amigo, entendeu? Eu não teria problema, hoje muito menos, né, de ser amigo de jogador, mas eu nunca tive esse procedimento de querer ser, sabe? Porque ele tem a profissão dele, eu tenho a minha, a gente todos trabalhamos pelo bem do futebol, mas esse distanciamento, ele reflete uma certa imparcialidade, que é importante na figura do árbitro, entendeu? Então, imagina, você é torcedor de um time e me vê lá tomando chopp ou fazendo piadinha, brincando com um jogador de um time, entendeu? Primeiro que você vai pensar, pô, não tá legal isso. Então, e assim, a torcida não perdoa, né? Não perdoa, porque até você provar que focinho de porco não é tomada. Mas a admiração existe, sabe? É claro, a gente adora acompanhar o trabalho de vários jogadores, vários treinadores. Quem é da arbitragem é louco por futebol, então a gente, claro, acompanha e com certeza, né, você está fazendo o jogo de uma pessoa importante, você, né, pô, que legal, né, mas assim, é só isso. E tem jogador muito legal também, sabe, que te respeita, entendeu? E esses caras dá até vontade de ser amigo, mas não dá, entendeu? Mas tem uns caras a maioria, assim, o pessoal é gente fina, sabe, te respeita, conversa na boa com você, tanto dentro quanto fora do campo, entende a sua profissão, acho que é impressionante como evoluiu isso, de quando a gente começou para quando eu terminei, né? Eu acho que com a Fê também passou a mesma coisa. Como era difícil a relação com os jogadores e como melhorou, entendeu? E hoje eu acho que os jogadores entendem muito mais. Também. Né, no começo a gente é muito imaturo, né? Chamado jogador. É verdade. Eu acho que os dois lados amadurecem. A gente sabe que um ponto muito importante que está uma discussão que é de suma importância, né, que está sendo muito relevante no cenário do futebol, é a representação da mulher, né, tanto jogando, né, as atletas ou sendo na arbitragem. Você já sofreu algum tipo de assédio, alguma situação que fosse de cunho machista ou Claro, com certeza.
Eu acredito que não só no futebol. A gente fala de futebol porque é um ambiente muito masculino. Mas eu acredito que em todas as áreas, alguma mulher ou algumas mulheres passam por isso, né? Não dá pra generalizar, mas eu acredito que isso aconteça, assim. É porque o machismo é engraçado, que às vezes a gente espera situações que sejam claras. E nem sempre a situação é clara. Às vezes é uma piadinha, às vezes é algo que vem como, né, uma brincadeirinha, é algo que vem muito sutil e que se você não estiver, assim, prestando atenção de verdade ou querendo colocar um pouco de malícia em cima, você não enxerga aquilo como machismo, sabe? Então, com certeza, eu já passei por situações de... até quando entrei na arbitragem, assim, se você quer escalas, ligue pra esse número. Sabe? Eu falei, gente, o que é? Eu peguei assim, ó, na frente de todo mundo, rasguei e joguei fora, porque... Assim, deplorável, né? É deplorável, assim, o que essa pessoa tá pensando? Eu não sabia nem o que era escala, né? Eu peguei, rasguei e joguei fora. Mas assim, acontecem essas situações. Vocês sabem, né, o que é escala de árbitro, né? O pessoal quando sabe. você é designado pra fazer um jogo. Eu não sabia o que era. Eu falei, escala? A gente chama de escala, né? Escala é roupa íntima, feminina, sei lá. Ou voo, né? Voo, escala. A gente sabe que o número de mulheres que trabalham na arbitragem ainda é reduzido no Brasil, principalmente no quadro Série A, os principais torneios, né? O que você acha que tem que ser mudado para que elas vocês comecem a ter mais, assim, uma representatividade maior nesse cenário? Eu acho que assim, quem tá comandando a gestão tem muito medo de inserir as mulheres. Por outro lado, se der certo, ele vai... É o salvador, né? Vai ser o salvador da pátria, assim, né? Mas eles têm muito medo, os clubes também, né, ficam muito preocupados em relação a como vai ser o jogo, porque a gente sabe que tem umas diferenças fisiológicas, né? O homem é diferente da mulher. Tanto é que as mulheres têm uma dificuldade muito maior para passar em teste físico. É claro que tem condições, mas é mais difícil. Então... a mulher, em todo o processo, ela acaba não fazendo tantos grandes jogos quanto os homens. Então, para você começar a inserir em Série A, ela já teria que ter passado por todo o processo igual o homem passa, que é fazer uma Série D, fazer uma Série C, fazer uma Série B. E assim, a gente vê que hoje as mulheres fazem esses jogos, mas quando eles não valem nada. Sim. Aí a mulher faz. Ou seja, não é o jogo que vai preparar ela emocionalmente, não é o jogo que vai preparar ela para aquele jogo. Se fizer isso com o homem também, ele não vai estar apto para fazer uma Série A, sabe? Então, teria que começar a trabalhar, incluir as mulheres desde o início, sabe? Para fazer parte de todo o processo, para maturá-la como árbitra. E aí sim ela poder fazer uma Série A. Mas isso, eu acredito, assim, vendo, né, o cenário, não acontece. Eles colocam só quando é para... amistoso. Hoje, não, assim, para fazer jus também... Hoje, o Brasil, Brasil, né? ele é o país com mais assistentes, ou seja, bandeirinhas femininas, eu acho que no mundo, entendeu? Na série, eu arrisco a dizer, no mundo inteiro, o Brasil deve ser o país com mais mulheres na bandeirinha. No apito não tem. Eu tava falando mais relacionado ao apito, assim, porque assistente realmente, as mulheres... Tem tido muitas oportunidades. Fazem jogos importantes, inclusive. Tem qualidade, né? Tem muita qualidade. É porque realmente a questão fisiológica no apito sente mais, entendeu? E a confiança também, eu acho que assim, quem comanda a partida, a última decisão é do árbitro. Então, para vocês, né, para passar confiança do seu trabalho, tudo, então é muito mais difícil. Para a mulher é muito mais fácil ser assistente também. E já aconteceu de você trabalhar em algum jogo, do masculino principalmente, com um trio inteiramente feminino? Já. Lá em Pernambuco, inclusive, a gente fez um jogo da primeira divisão do Pernambucano, né, o campeonato estadual, com um trio feminino. Ia ser um quarteto, mas aí de última hora chamaram um quarto A, porque a menina não pôde ir, porque ela teve uma punição, ela não pôde estar presente. Mas aí todo mundo falou que ele era menina também, né? Ficou um jogo com um quarteto feminino. Não, mas inclusive, as pessoas não sabem, tem uma equipe por trás disso também, que é, por exemplo, tem sempre um delegado do jogo, que é quem, né, fica responsável ali pelos arredores do campo, de fazer relatório para passar para o árbitro, e nesse dia também a delegada foi uma mulher, então assim, foi um dia bem interessante. Fizeram algo também assim para mídia, né, uniformes rosa. Tudo tem um porquê, né, de acontecer. Então, mas assim, que bom que fizeram. Mas não é uma prática, Não né? é uma prática Está comum. longe de Não é uma ser uma prática comum. prática. É uma exceção.
Foi uma exceção. Era Dia das Mães também, Foi o Dia uma da exceção. Mulher, eu não lembro, acho que era o Dia da Mulher. Dia da Mulher. Então, assim, foi algo também pra mídia, sabe? Mas foi muito legal, foi bem bacana, deu tudo certo no jogo. Acho que os jogadores também entraram nesse espírito, sabe? De que ia ser só um dia. Mas assim, para deixar bem claro, as mulheres, principalmente na bandeira, a minha opinião é de que elas têm as mesmas condições do homem. Porque a questão fisiológica ou física mesmo na bandeira é menos exigente que no apito, entendeu? E a mulher, o nível de concentração da mulher, na minha opinião, é maior do que o do homem. Então a gente sempre teve excelentes bandeirinhas. Como árbitro, as árbitras são muito boas. O problema é acompanhar o ritmo do jogo, entendeu? Não é a capacidade dela técnica, não é isso. O problema é a questão fisiológica mesmo, dela conseguir acompanhar o lance. Resistência muito, Tem árbitro que tem homem que não acompanha também, tem essa, tá? Mas por ser uma mulher, por ser um universo machista, às vezes o clube aceita um árbitro que não acompanha o jogo, mas não aceita a mulher, entendeu? Mas hoje o Brasil, eu diria que o Brasil é quase que líder nisso, e hoje tem árbitras muito boas, tem a Edna, que foi agora para Vai pro Mundial, né? se Deus quiser, vai para o Mundial, para a Copa do Mundo, na França ano que vem, mas esse ano ela já foi para o Sub-20, Mundial Sub-20, foi quarto árbitro na final, fez 3 ou 4 jogos, então, e ela é muito boa. Ela tem totais condições de apitar um jogo masculino, inclusive eu acho que da parte física. Ela é realmente um ponto fora da curva nessa questão física. Ela faz adicional, né? Geralmente ela faz adicional na Série A para os árbitros FIFA do Paraná. Então, assim, é uma grande revelação. Eu acho que... E o que acontece também no universo feminino, da minha experiência que eu vejo, é o seguinte: isso que a Fê falou é fundamental. Eu acho que as mulheres tinham que fazer o curso de árbitro junto com os homens. A CBF faz capacitação de árbitros, tinha que fazer com as mulheres juntos, entendeu? Todo mundo junto. E a outra coisa é que as próprias mulheres escolhem a bandeirinha, entendeu? Porque elas sabem da dificuldade. Então, você tem muito mais opção de bandeirinha mulher do que de árbitro, você tem pouquíssima opção. Então é quase um milagre você conseguir fazer uma árbitra. Enquanto bandeirinha tem milhares, porque elas sabem que como bandeirinha é mais fácil fazer primeira divisão, entendeu? Não é tão difícil quanto se ela fosse árbitra. Então esse também é uma dificuldade que tem de ter uma árbitra. Não só a questão, como a Fê falou, do machismo, da aceitação dos clubes, da questão física, tudo isso que a gente está falando. Mas também a falta de oferta mesmo do profissional. Porque a mulher acaba indo mais para esse lado da bandeirinha, entendeu? Para que consiga garantir um campeonato de maior expressão. Para você ter espaço. Até porque nós temos uma matéria muito bacana no site da agência, em que a gente fala sobre o fato da arbitragem, pelo menos aqui no DF, ainda ser uma coisa que às vezes é bico, né, dos árbitros. O que vocês acham disso? Do fato de ainda ser um... Assim. É lamentável, mas é assim, né? Como é que funciona o regime de trabalho de vocês? Não tem regime de trabalho, a gente é escalado, Fica à disposição. Fica à disposição. Quando eles querem, eles colocam a gente no sorteio. Se você é sorteado, você vai para o jogo, faz o jogo, recebe a taxa depois do jogo e acabou. Não tem vínculo, não tem regime de trabalho, não tem nada. Eles não controlam nada. Eles não controlam nada. Ainda tem um certo preconceito com quem pede dispensa. Ou seja, você tem, vamos supor, uma festa de família que você tem que ir. Sim. Você vai lá, entra no site, pede a dispensa. Essa dispensa, ela é vista com maus Fica olhos marcado, ainda, né? Sabe? Os árbitros têm muito medo de pedir dispensa, sabe? Porque você não tem direito nenhum, mas tem um monte de dever, entendeu? Resumindo é isso. Então, assim, eu já perdi inúmeras coisas, ocasiões que eu gostaria muito de estar, porque você fica Para privilegiar nessa, a sua carreira. Para privilegiar a carreira. Então, você fica nessa, poxa, mas se eu pedir dispensa, eu tô fora da próxima rodada. Então... Existe esse medo. Tem Às esse vezes é medo. verdade, às vezes não é, mas o árbitro, para não correr risco, Para não correr risco, ele você acaba fica ficando sempre à com medo, disposição. entendeu? Já vi árbitro, assim, com viagem marcada, com a família, pra Disney, sabe? Faltando 2 dias, o cara, não, pode ficar que você vai fazer o jogo. E, no fim, não fez, sabe? Nossa. Então, é lamentável, mas não se tem esse respeito, né? Porque não é profissão. Então, eles fazem o que querem. E quantos jogos, em média, um árbitro ou bandeirinha faz? Depende da qualidade dele e do sorteio. Eu já fiquei 13 rodadas perdendo sorteio. Então, eu fiquei praticamente 2 meses e meio sem trabalhar. Então, assim, se você pegar um árbitro top, vamos dizer o top, o cara que mais trabalha no Brasil hoje, vai fazer das 38 rodadas, vai fazer 22 rodadas. Ganhar o sorteio. Entendeu? Ou seja, se ele der muita sorte. Então, você bota 22 rodadas dividido por 8 meses, que é o campeonato,
vai dar o quê? Menos de 3 jogos por mês, entendeu? Então, assim, realmente não é uma profissão, mas não existe regulamentação, não tem direito a nada. Por isso que o árbitro tem outra profissão, porque ele não pode depender de uma atividade em que ele não tem garantia nenhuma, do ponto de vista trabalhista, previdenciário, nada, zero. E além disso, ele ainda depende do sorteio para poder trabalhar. Então, assim, os árbitros... não estar lesionado, né? E de não estar lesionado. Se ele estiver lesionado... Não tem assistência nenhuma, você tem que cuidar. Então, não existe nenhum direito. E, na verdade, o direito que você tem é o direito básico de você ser remunerado por exercer a atividade, né? Pelo trabalho. Então, é basicamente isso. E eu acho que é isso que tem que mudar, entendeu? Você tem que garantir alguns direitos para o árbitro e tem que dar uma tranquilidade para ele deixar de exercer atividades extras e ficar dedicado exclusivamente à arbitragem. Porque o árbitro hoje vai para um jogo no domingo, você não sabe o que ele fez durante a semana. Você não sabe se ele treinou, se ele não treinou, se ele está machucado, se ele não está machucado. Se ele não te disser, você não sabe. E ele vai para o jogo. Então, na verdade, eu sempre falo isso. O treino do árbitro é o jogo profissional. Porque o resto ele fica correndo no meio da rua. Essa que é a realidade, entendeu? Quando ele isso consegue é correr, quando né? ele tem tempo. Porque tem tem família, tempo, tem trabalho, tem as tem as viagens, obrigações. É claro que os árbitros, quanto mais ele vai chegando na Série A, mais ele se dedica. Mais ele deixa de lado todas as outras né? coisas para poder se dedicar. Mas não é correto isso, né? Não é correto. Na verdade, ele tinha que ter a tranquilidade para poder se dedicar. Igual um jogador, né? Igual um jogador. O jogador profissional tem toda a estrutura, tem toda a periodização de treinamento, tem um dia que é para descanso, o dia que não é. O árbitro chega de um jogo e vai trabalhar. Tem férias, por exemplo, né, que a arbitragem também não recebe. Não recebe. Eu ia perguntar se dá para viver de arbitragem no Brasil? Olha, depende do seu estilo de vida, do seu nível de vida. Agora, eu não recomendo exatamente porque você não tem garantia nenhuma. Então, conta com a sorte. Você conta com a sorte e, além disso, você também conta você tem uma concorrência natural com outros árbitros. Se você lesionar, você não recebe, você tem que gastar dinheiro do seu bolso para poder se recuperar. Mesmo dentro de campo? Nada, estiramento muscular? Nada. Tanto é que muitos árbitros ainda apitam lesionados. Porque ninguém sabe da lesão, ele não vai contar porque ele precisa do dinheiro, ele precisa trabalhar e ele está lá lesionado. Sabe? Então ele não está dando 100% dele. Então acontece muito isso também. É isso aí. Falando de Copa do Mundo, Sandro protagonizou um dos momentos que eu achei, particularmente, o brilhante da arbitragem brasileira. Né? Deve ter sido na minha carreira toda. Fala qual foi, que eu nem eu sei. No Beira-Rio, na Copa aqui do Brasil, França e Honduras. Foi. Primeiro uso do Goal Line Technology. Como foi ter essa experiência? Foi legal, porque a gente treinou para isso, né? Teve um treino específico para ver como é que funcionava. Então, era um relógio, tinham câmeras que detectavam quando a bola entrava, e aí o relógio vibrava e se olhava, tinha escrito gol. Então, assim, o treinamento foi uma maravilha, só que quando acontece na prática, você não sabe o que fazer, né? Então, começou a tremer meu relógio, eu falei, o que tá tremendo o relógio? E aí você olha, puta, é gol, tem que dar o gol. Então, tudo isso em questões de segundos, né? Mas foi muito engraçado, porque o Van Gass, que era o meu assistente 2, que foi do lado dele, ele brinca até hoje, né? Ele estava tipo, a 10 metros de distância da linha e falou que tinha visto o lance, né? Não, eu vi, não precisei de relógio, não. Mas pior que foi, entrou por Não, pouco. é impossível ver, impossível. A bola bateu na trave, até hoje, se você rolando. pegar o replay, tem gente que fala que não entrou, que luta contra a tecnologia, né? Nós temos um instrutor da CBF, ainda bem que você concorda, temos um instrutor da CBF, que ele tem uma idade avançada, e eu acho que por isso que ele não acredita na tecnologia, né? E fala que aquela bola não entrou. Mas enfim, então aí quando aconteceu foi legal, mas o mais legal foi que eu não tinha a dimensão do que tinha acontecido. Eu sabia que era a primeira vez e tal, mas beleza, gol, expliquei pro pessoal, porque também era a primeira vez, os jogadores não entendiam. E foi o pior de tudo, foi que como era a primeira vez, o que aconteceu? No estádio, a bola bateu na trave, depois no goleiro, entrou e o goleiro tirou. Quando bateu na trave, eles congelaram a imagem e botaram assim, Aí é o que ajuda. Pra cima, né? Aquilo lá criou um tumulto danado, porque a galera falou, como assim você no gol e ele deu gol? Só que o gol foi depois que a bola bateu na trave, bateu no goleiro e entrou. Aí depois eles vieram com outra imagem, gol. Só que ninguém mais acreditava, entendeu? E eu tive que controlar isso também e tal, expliquei para os jogadores como é que funcionava. Foi muito legal que o capitão da Honduras, se eu não me engano, era o goleiro. E ele chegou para mim, eu expliquei para ele, ele falou assim, não, faz o que você tem que fazer. Eu lembro direitinho que ele falou isso para mim, ele falou, faz o que você tem que fazer.
Tá legal? Foi muito legal, muito legal. Aí a gente deu gol e tal. E aí, quando eu voltei pro hotel, que eu percebi. Quando eu cheguei lá, todo mundo aplaudindo. E a TV FIFA pra falar comigo, vou dar uma entrevista pro mundo inteiro. Eu falei, caramba, o trem é sério mesmo. E aí eu sou obrigado a perguntar, dá vontade de torcer pra usar o gol online? Cara, eu vou te falar que eu... Tomara que seja comigo. Não, então, eu vou te falar que eu nunca torci, porque quando você torce pra esses trem, sempre dá errado. Nunca Quando você quer Até tecnologia. Quando você quer ser estrela, vai por mim, vai dar merda. E nesse caso a gente também é igual o VAR. O VAR também ninguém queria estrear o VAR, né, cara? Até porque o VAR prova que você errou dentro de campo, né? Fica todo mundo fugindo do VAR. Mas assim, o caso da tecnologia foi uma experiência legal mesmo, mas eu só percebi isso depois, a dimensão disso depois. Foi legal que o cara da empresa que fornece a tecnologia veio pedir desculpa pra mim, depois do jogo. Porque apareceu lá Porque antes. apareceu a imagem no gol, né? Eu falei, não, cara, a gente tá todo mundo aprendendo aqui, fica tranquilo e tal. E ficou um pinguinho de frustração por, nessa Copa agora, não ter sido árbitro da final? Pinguinho? Uma Ficou tempestade. Uma chuva. um temporal de frustração, mas assim, a gente fez o nosso papel, isso a gente tem clareza. Então, a gente, Sem uso do VAR. sem uso do VAR. Então só Não. tiveram 2 trios na Copa que não usaram o VAR, um era o nosso e o outro era o iraniano. Do Uma trio do conquista, né, iraniano. sem dúvida. Pô, já é algo que é um indicativo de que foi tudo bem. E entre os árbitros, antes da designação para o final, todo mundo falava, é porque meio que existe uma lógica de escala. Sim. A semifinal tinha sido feita por um trio sul-americano e um trio europeu, as semifinais. Então todo mundo pensava que a final seria feita por um trio asiático, que era o iraniano, que foi bem a Copa inteira, fez 3 jogos excelentes, e o terceiro e quarto ia ser feito por um trio africano, também por mérito, que tinha feito 3 jogos excelentes. E aí todo mundo falava, se não for o asiático, porque às vezes os clubes não querem, do Irã não tem futebol, queremos um país mais representante, vai ser o brasileiro. Então estava assim, entre os árbitros, meio que estava pacificado esse trem. E aí quando surgiu a escala do trio argentino, não é que não foi merecido, porque o trio argentino foi bem também, mas como tinha feito a abertura, entendeu? E tinha tido VAR no jogo, e não tinha ido tão bem quanto o trio brasileiro e o trio iraniano, ficou sim a frustração, mas sim, a gente sabe que é um jogo que tem escolhido um trio, que existem várias instâncias a serem aprovadas, né? As várias instâncias pelas quais a escala tem que passar, principalmente a escala de uma final de Copa do Mundo. A gente não sabe o que aconteceu no meio desse processo, se aconteceu algo, se teve interferência, se não teve interferência, a gente não fica sabendo. O fato é que a gente estava, sim, habilitado e merecia fazer a final, como merecia o trio iraniano e, na minha opinião, também como merecia o trio argentino, o trio holandês. Existiam outros. E fez uma bela final, né? Foi um jogo, pra mim foi um jogo bom, entendeu? Não teve... As pessoas... todo mundo critica a arbitragem, né? Mas se tratando de final de Copa do Mundo, foi uma boa arbitragem, não teve grandes problemas. Ninguém tá falando de arbitragem, um ou outro reclama de uma coisa ou de outra, mas no geral... Eu acho que cumpriu com o papel, entendeu? Foi lá... O resultado foi legítimo. O resultado foi legitimado, então... Mas a frustração fica porque é um jogo. A gente sonha a carreira inteira com esse jogo. Mas a gente tem que considerar a metade cheia também, de ter tido 2 Copas do Mundo, ter feito 3 jogos, não ter dado problema, ter feito bons jogos e tal, ter feito grandes amizades. E não é um jogo que pode mudar essa sua percepção, né? Então, e quando... Aquela frase, quando o juiz não aparece, é que ele foi bem, você concorda? Exatamente isso. Quando não tem muito alarde em cima dele. É o que a gente busca. E como é que funciona para vocês o negócio da concentração, que já foi citado aqui nessa conversa, mas dentro do campo ali, com a torcida gritando, ei, juiz, ou, né, bandeirinha, não sei o quê. Como é que funciona para vocês? Afeta a torcida incentivando, né, o juiz, né? Vai tomar um suco. Bora, juiz! Tomar um suco, né? Não, a preparação, ela, na verdade, a nossa preparação, ela sempre acontece já quando a gente recebe a escala. A gente já vai se preparando, vai vendo o que está envolvido por trás desse jogo, né? Se a equipe classifica, se não classifica, o que vai acontecer, né, de acordo com o resultado do jogo. Porque daí você já vai se preparando emocionalmente, porque se é uma final, por exemplo, é um jogo que você fica muito mais ansioso, né? Mas cada árbitro tem o seu jeito de preparo, assim, né? Tem árbitro que já chega no vestiário com um rolo de papel higiênico, né? O banheiro é meu, vou ficar aqui o dia inteiro. O Sandro é um desses? Eu sou um desses. Não, ele... né? Não sei, eu nunca trabalhei com ele, mas ele tem cara de que pega o rolo e vai... Mas na verdade,
eu ia muito banheiro, mas para fazer o número 1. Era engraçado, eu demonstrei, eu mesmo sem beber água e tal, toda hora eu tava fazendo xixi. E toda hora, Adrenalina, né, do até jogo. começar o jogo. Era ansiedade mesmo de começar o jogo, eu tinha esse... Cada hábito reage de uma maneira. Tinha um hábito, um amigo nosso de Brasília, que ele vomitava antes do jogo. Todo jogo ele passava mal, cara. Ele Amador, vai lá. vomitava uma vez, ia pro jogo normal. Não tinha problema Às vezes nenhum. é o que o cara precisa pra estar Então, inteiro, assim, né? cada um reage de um jeito, mas normalmente não tem. Cada hábito tem o seu. Esse negocinho, o seu ritual. Isso que eu ia tal. perguntar, vocês têm alguma mandinga, alguma Todo hábito simpatia? tem um ritualzinho seu ali, ou rezar, tal, não sei o quê, e vai pro eu jogo, gostava de entendeu? ficar contando piada assim, antes do jogo, incomodando todo mundo. Era mais É verdade jeito, isso. assim, Tranquiliza, né? É. Aí pra testar o fone, eu ficava contando piada pro pessoal que tava do outro lado, pra ver se tava tudo certo, né? Mas assim, dentro de campo mesmo, você esquece que tem gente ao redor, sabe? Você fica focado ali no jogo, você tenta, claro, se o barulho é muito grande, você tenta ouvir a bola, ouvir o que os jogadores estão falando, fazer a leitura de jogo, então é algo que acostuma, E quanto Acho mais... que no começo, né, você assusta. No começo assim, é né? mais difícil. Depois, quando você vai Caramba. por exemplo, eu trabalhei com o Van Gaal e com o Emerson 7 anos seguidos. Então a gente não ia pro jogo. O que eu vou falar pros caras? Entendeu? 7 anos trabalhando com os caras todo fim de Vai semana. trabalho, Vamos, né? Vamos lá fazer o jogo. Não tem Claro nenhuma que tinha uma preguiça coisa ou na outra barriga, que às vezes você notava e que chamava atenção. Tanto eles de mim quanto eu deles. Mas era muito mais durante o jogo do que antes. Entendeu? Ô, Sam, toma cuidado, você tá deixando de cuidar disso, daquilo e tal. Mas isso era muito mais durante o jogo do que... E jogos mais decisivos também, né, que davam mais nervoso, assim. É. Principalmente Ansiedade jogos, aumenta, né? assim, nessa pré-copa, até sair, né, de É. fato a confirmação, É. cada jogo que eles faziam era um jogo, assim, que definiria se eles iriam É. ou não pra Copa. Porque nunca tá tudo certo, entendeu? É só no último Dessa vez o minuto processo foi o que mais eles- demorou. Foi só em março, abril. Foi assim, Que saiu. No foi- passado foi em janeiro. Nesse eles foram cozinhando a gente, nossa então, senhora. Assim, cada jogo ansiedade que é você a mesma. fazia... Cada jogo que você faz, você acha que vai ser o jogo da sua vida, né? Ah, se eu errar aqui, eu tô fora da Copa. E não é Aí- assim, mas você se coloca essa pressão, entendeu? Mas... porque se acontecer um problema muito grande, eles não vão colocar você na Copa do Mundo, o campeonato que tá muito próximo, entendeu? Então esses últimos jogos são os mais assim, que você fica mais assustado, né? Mas deu tudo certo. Principalmente nas graças a Deus. eliminatórias, né? Nossa. Nas últimas 2 rodadas das eliminatórias, como o Brasil já estava classificado, Só trio das brasileiro. eliminatórias sul-americanas, todos os trios foram brasileiros, tirando o jogo do Brasil. Então, e deu tudo certo para todo mundo. Então, a arbitragem brasileira ficou muito bem conceituada, assim, nível FIFA, né? Porque é um jogo FIFA, né? Eliminatórias também é um jogo FIFA. E deu tudo certo, então foi bem legal. E por isso que o Wilton também foi, porque Ele foi muito bem. ele foi muito bem. Talvez ele tenha feito o jogo mais difícil da eliminatórias, que foi Argentina e Peru, um jogo que envolvia muita falação antes do jogo e não sei o quê. E ele foi lá e, para variar, arrebentou. E tem alguma torcida assim que é mais chata, que pega mais no pé de vocês, ou não tinha muito disso? Era... Talvez eu te responda se tem alguma torcida legal, né? Não tem. Na verdade, assim, aquela que você erra vai ser sempre a mais chata, porque é a que nunca vai esquecer um lance que aconteceu lá atrás, nunca vai esquecer. E vai colocar toda a carga daquele jogo em cima de você, pra sempre, eternamente. Sempre que você for Não apitar um interessa jogo se deles- se o seu jogador errou um pênalti, não. Foi aquela falta que o juiz não deu que Há foi 15 anos responsável. atrás. Bem isso. Mas é Então, assim mesmo. A torcida mais chata é sempre essa, que não esquece nenhum lance desse, assim. Agora é impossível não falar, agora que vocês saíram da arbitragem, né? Vocês planejam trabalhar com a televisão, ou com o jornalismo, comentarista? Tem algum plano desse? Então, até Mas a ontem... gente tá de olho aí num canal de YouTube da Uniceub. Seriam super bem-vindos. A gente quer apresentar, na verdade. Trocar o loiro por uma loira. o novo pelo velho. Mas, enfim, não, a gente tem projetos sim, depois de sair da arbitragem, a gente sempre teve esse projeto de ficar junto e tal, a gente adora, a gente se preparou, fizemos especialização em jornalismo esportivo, a gente quer. Só que esse negócio de TV ou não TV é uma questão muito subjetiva, até porque daqui 5 anos a gente não sabe se vai existir TV, né? Então a gente não sabe para onde a gente vai ainda, mas a gente tem alguns projetos, algumas conversas em andamento e se Deus quiser vai dar tudo certo para a gente trabalhar junto. Mas e por que a decisão de se retirar do futebol? A Pra sua agora cuidar um depois do da outro. Copa. Ah. E pra continuar no futebol também, só que de outra Isso. forma.
Isso. Porque o nosso objetivo é esse, é não sair do futebol e aproveitar todos esses anos que a gente se dedicou à arbitragem. Porque como a arbitragem a gente não tem uma aposentadoria, o que a gente ganha da arbitragem é isso, essa experiência de estar dentro do campo, essas histórias que a gente tem para contar, conhecer um pouco desse esporte que todo mundo é apaixonado, assim. Então a gente quer tirar proveito disso, já que o futebol, né, não dá muita coisa pra gente, né? Eu ganhei muito mais, né? Eu ganhei a Fê, então muito mais do que tudo isso que ela falou. Qualquer coisa que ela Eu falar, devia ter falado isso, droga. Não combinado. qualquer coisa que ela falar não vai compensar o que eu ganhei. Ganhei muito mais do que ela. Então, para finalizar esse bate-papo muito bacana que a gente teve com essas feras da arbitragem, a gente vai falar um pouco do projeto que a Fernanda lançou há pouco tempo. Como que foi esse projeto do livro? Um livro para crianças, né, Fernanda? Esse é um projeto que, na verdade, a ideia surgiu quando eu ainda era árbitra e eu estava dentro de campo, assim, muito pertinho da torcida a gente fica, e eu via muitas crianças indo no estádio, xingando, né, a arbitragem. Eu falei, gente, eles não sabem o que está acontecendo, por que eles estão xingando? E aí, né, a criança é uma esponjinha, fala tudo que ela ouve. Então, o ambiente do campo de futebol é assim, é um lugar que as pessoas... Hostil, né, às vezes. É hostil, as pessoas falam palavrão, às vezes não tem nada a ver com a arbitragem, mas vai lá para falar palavrão. E aí, assim, o que eu posso mudar nessa cultura, né? E aí eu tive a ideia de fazer um livro para contar as regras para as crianças de uma maneira bem fácil, didática, já que ninguém gosta de ler regra, né? Então, assim, Nem eu. Nunca leu. Eu criei uma maneira, assim, de tentar passar essa coisa chata de uma forma legal, descontraída, inclusive para quem não entende de regra. Não é só para criança, é para quem não entende e quer ter esse primeiro contato, né? E eu deixei esse projeto, eu comecei a fazer e eu parei. Aí eu falei, não sei se vai dar certo e tal. E o Sandro, quando ele viu esse projeto, ele falou, não, pode sentar aí, você vai terminar, eu vou te ajudar, vamos fazer. Aí foi legal que eu fui ajudar ela, né? Aí o livro ficou um saco, velho. Comecei a botar um monte de termo técnico, acabar com o livro dela, acabei com o projeto dela. Acabei com o projeto dela. Ela olhou e falou, não, pode deixar que eu vou terminar. Pode deixar que eu termino sozinha. Então minha ajuda foi essa, entendeu? Que ela pensou assim, ou vai ficar muito ruim, ou eu faço, ou vai ficar muito ruim. Aí ela fez. É que na verdade, assim, né? Pra criança tem que ser uma linguagem que todo mundo entenda, né? Didática. Bem didática. E aí ele veio com termos técnicos e tal, eu li assim, não tem como. Mas assim, eu tenho que falar da aprender. Fernanda também, que ilustrou, né? Porque E aí, assim, né? esse foi fera. Consegui esse projeto com a editora topou na hora, né? Que viu o projeto. E aí eles foi conseguiram a Ciranda Cultural. Ciranda Cultural, muito obrigada. É verdade Não, isso. mas é verdade. Aproveitar para passar também o nome do livro, o valor, O livro Aonde a gente encontra? Vamos Jogar Futebol, ele tá à venda tanto no site da Ciranda Cultural, que é a editora, quanto também da Saraiva, outras livrarias no Brasil, tem na internet também. O livro custa R$ 29,90 e ele ainda vem com 2 cartões, né, que podem ser cortados na última capa do livro. E aí é bem legal, assim, é um livro bem... E que a ilustração, ela passou muito o que a gente queria do livro, assim, que foi a Fernanda Montoni, né, que fez. E, assim, ficou bem colorida, bem didática, de uma forma, assim, que você consegue contar outra história através da ilustração. E as Inclusiva, regras, né? É bem inclusiva. Tem jogador mostra que a deficiente, tem regra- cachorro, tem mostra que a regra é criança. pra Muito todo mundo, legal, bacana. muito sabe? legal. É bem Muito legal. legal. E ele é todo assim, todo de forma rimada, sabe? É bem diferente, assim. Então, sugiro que vocês comprem. Até leiam. vocês vão entender. Até vocês vão entender. Tem que ser didático. É bem didático. Pode ler que eu garanto. Se não ler, não tem problema. Passa para uma pessoa que entenda. Então, finalizando o programa Quatro Linhas, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês. São os nossos primeiros convidados. Começamos muito bem a série de convidados aqui no programa. Mais uma Então, coisa que o piloto. Sandro está inaugurando, né? A gente tá no piloto. Então, eu queria agradecer a presença deles aqui no programa Quatro Linhas. Até a próxima edição aqui no YouTube da Agência de Notícias do Uniceub. Até mais. Tchau, tchau.